Olá, meu querido público. Voltamos com o nosso Direito e Justiça. Quanta alegria estar aqui com vocês. Sempre uma satisfação imensa levar a boa informação de maneira tão especial, com tantos participantes incríveis, com entrevistados que vêm, doam um pouquinho do seu tempo aqui, trazem sempre aquela boa informação, com tanta generosidade, com tanto carinho. E mais uma vez, hoje não poderia ser diferente, não é mesmo? Hoje nós estamos aqui com um grande entrevistado, um grande amigo meu, uma pessoa que realmente é merecedor aí da nossa audiência, do nosso carinho, porque além de ser um grande advogado, ele é devotado às causas públicas, às questões sociais, e agora mais do que nunca, porque inclusive agora ele também tem um projeto muito interessante, gente. Nas outras oportunidades em que ele esteve aqui, ele já falou brevemente sobre essa ideia, sobre a necessidade da gente ter um olhar novo para a cidade, né? E hoje ele fala especificamente de um grande projeto que ele tem aqui em mente para renovar um pouco o nosso cenário, o cenário da nossa cidade, cidade de Curitiba. E claro, para você que está em outras cidades também, não pode descartar a implantação e também uma criação, assim como ele está prevendo aqui para a nossa capital paranaense. Mas além dele, que depois vocês vão saber quem é, também teremos as colunas do Matheus e Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo. Também teremos os comentários do Ney Daniel e a coluna de direito imobiliário, com aquela novidade especial para que você que está em casa saiba cada vez mais sobre o seu direito na área imobiliária. Hoje o programa está repleto de informação, de qualidade, de generosidade e de muito carinho por você, para que você sempre se sinta acolhido e também possa se inspirar naquilo que a gente vai trazer hoje. Mas, antes da gente começar, eu vou chamar o nosso patrocinador. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então aqui com o nosso entrevistado da semana, o doutor João Carlos da Costa, meu querido amigo, agora inclusive candidato a vereador aqui da nossa cidade de Curitiba. Agradeço imensamente a sua presença, meu amigo, especialmente para tratar de uma temática tão importante para a nossa cidade, não é mesmo? Eu que agradeço essa oportunidade, doutora Débora, e estamos aqui para servir também, poder compartilhar esses momentos agradáveis aqui, principalmente para falar do interesse público e também para falar sobre aquilo que a gente tem como pretensão de deixar até mesmo como um legado para a sociedade. Ah, isso é maravilhoso, né? Porque a gente sabe que, antes de mais nada, né, a gente tem que se preocupar com o ambiente, não só o nosso ambiente específico, particular, né, da nossa casa, mas também com a cidade, né? Com aquilo que a gente precisa ter de melhor, porque reflete, né, nos anseios da sociedade, aquilo que a sociedade espera, porque se traduz em segurança, cultura, acesso, informação, saúde, bem-estar geral da população. Então, com essas medidas, a gente sabe que consegue concretizar muitos valores, né, muitos direitos, inclusive, na esfera constitucional, não é mesmo, doutor João? Sim, principalmente porque temos que fazer a justiça social, temos que promover a justiça social, temos que promover o bem-estar da população em todos os aspectos. Uhum. E isso requer, logicamente, dedicação, requer conhecimento, para que a gente possa se dedicar de fato e ter esse interesse principalmente em servir. Uhum. Eu acho que o servir é um verbo que cabe muito bem aí, já levando também para o lado um pouco assim religioso. Uhum. Se Cristo veio para servir, por que que nós também não podemos fazer isso, né? Uhum. Com Então, certeza. vendo por esse lado, e nós somos os gerentes de tudo aquilo que foi criado, né? Uhum. Então, nós temos que
preservar isso e o maior patrimônio que Deus criou foi justamente o ser humano, né, então nós temos que cuidar do ser humano, temos que cuidar da natureza de Uhum. forma geral. Exatamente, né, doutor João? E essas questões, elas são cruciais realmente para que a gente consiga ter aí uma resposta social, consigamos realmente levar justiça para essas pessoas, né, cidadania. E por isso que hoje eu acho muito importante a gente falar desse projeto Conselho de Desenvolvimento Urbano Regional, que nós já havíamos iniciado esse diálogo na entrevista anterior, que já, né, inclusive na qual você já havia sinalizado para uma ideia de criação de conselhos nesse sentido, para a gente conseguir administrar de uma maneira mais igualitária essas questões e justamente conseguir também levar esses pleitos a quem realmente consegue resolver, né, entregar esse direito à sociedade. De Então, eu fato. gostaria muito que você falasse justamente sobre esse projeto que é tão grandioso e tão importante. Essa ideia do projeto do Conselho de Desenvolvimento Urbano, ela surgiu há algum tempo atrás, quando, nos encontramos, eu e um falecido vereador e o assessor dele, daí nós 3 nos reunimos e pensamos, na época, o bairro Cajuru, que era onde eu morava naquela época também, né, e nós, discutimos sobre a possibilidade de resolver de forma, assim, mais pontual os problemas de todo o bairro ali. Uhum, E, esse conselho aí, no caso, o de desenvolvimento, nós conseguimos, na época, reunir empresários, a comunidade toda ali, o pessoal, ligado às diversas áreas, uhum, naquela localidade, e concordaram, daí nós criamos esse conselho, registramos, está registrado até hoje também, deu um bom resultado quando nós começamos a implementá-lo. Infelizmente, os 2 faleceram uhum. e eu fiquei como secretário e tenho inclusive essa documentação até hoje desse conselho que está registrado num cartório ali na Marechal Deodoro, Uhum, aqui em Curitiba. E pensando até mesmo em termos, atuais, eu daí pensei também nessa ideia justamente de promover uma implantação, de criar projeto também de para a implantação desses conselhos, regionais, na parte central de Curitiba e também nos bairros próximos, né, uhum. e em outros bairros também, porque é uma forma de resolver problemas mais pontuais, problemas mais Que próximos. sejam realmente adaptados àquela coletividade, né, seria Isto, basicamente, né, algo assim, por exemplo, né, vamos aqui, pensar no Cajuru. Cajuru tem problemas específicos, né, sim, por exemplo, eu pego a cidade industrial, outros tipos de questões que precisam ser justamente, resolvidas, né, então são universos diferentes dentro de uma mesma cidade, né, que precisam daquele olhar específico, né. isto. Aham, E o conselho, ele não também não conflitaria hoje com as regionais da com as 10 regionais existentes, né, que, são, ligadas à prefeitura, até porque o atendimento delas, assim, é mais geral e uhum, diferenciado, né. uhum, Então o caso do Conselho de Desenvolvimento Urbano seria, sim, também uma forma de interação da comunidade, a proximidade também entre os empresários, entre os setores de saúde, educação, uhum, é tudo que é relacionado ao bairro, lazer, uhum, meio ambiente. Então, e esse conselho, ele agregaria também esses setores, né. que bacana. Uhum, Então essa e o pensamento, por exemplo, para solucionar problemas, uhum, ele viria a solução da própria sociedade uhum, em conjunto, né, que uhum. discutiriam os problemas de forma, conjunta, seria muito mais fácil de resolver e, Uhum. de certa forma, até desoneraria o O Estado, no Estado, caso a né. prefeitura, né. Com certeza. Então Mas a essa gente seria vai até falar mais especificamente, doutor João, sobre essa questão, inclusive, que envolve a competência, formação e tudo, nos próximos blocos ali, porque eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador como que vai funcionar isso, né. E com certeza aí deve estar
tendo um monte de dúvida, né, em relação à regional, conselho, o que que é, quais são as diferenças, eu acho que vai ser interessante para o nosso telespectador entender exatamente esse funcionamento. Mas na sequência, a gente volta, então depois aí do Matheus e Tiro de Castro, para a gente continuar conversando para entender exatamente como que vai funcionar então esse projeto relativo ao conselho. Vamos lá, gente? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito do recente resultado divulgado para o desempenho da economia brasileira ao longo do segundo trimestre de 2024. Eu me refiro aqui ao índice de crescimento do PIB, cujo índice apresentou uma variação de 1,9% no segundo trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior, isto é, o primeiro trimestre de 2024, sendo este um resultado considerado acima das expectativas projetadas pelo mercado. Bastante relevante, portanto. Contudo, a gente já vem, de certa maneira, vislumbrando um crescimento bastante surpreendente para a economia brasileira, tanto em 2023 quanto em 2024, né? Mas há uma especificidade bastante importante no processo de crescimento econômico que estamos vendo agora para o ano de 2024, que possui a indústria, em particular a indústria de transformação, enquanto um setor bastante importante para puxar o processo de crescimento global da economia brasileira, com um índice aí bastante relevante, aproximadamente 2% de crescimento para a indústria. Além também de outros destaques, como a construção civil, que também apresentou ali um crescimento de 3,5%. E por qual razão, de certo modo, o eixo de gravitação, ou melhor, o centro pelo qual está se dando o crescimento da economia brasileira, acabou indo para a indústria? Isto, na minha avaliação, encontra uma clara vinculação com políticas que estão sendo colocadas ali pelo governo federal, que tem, de certa maneira, focado em um projeto de reindustrialização da economia brasileira. Nós temos aí o programa Novo Indústria Brasil, com um grande destaque, que prevê taxas de juros relativamente vantajosas, reduzidas, subsídios e também um amplo programa de investimentos direcionado para setores industriais. Nós também temos aí importantes estímulos provenientes da Lei de Depreciação Acelerada, que tem induzido as empresas industriais a adquirirem novas máquinas e equipamentos antes do período de vencimento das que estão já em operação. Nós também temos ali a redução das taxas de financiamento do BNDES para exportação de bens de capital e bens de consumo pelas empresas industriais, além também da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores industriais fundamentais da economia brasileira, que são responsáveis por empregar uma ampla quantidade de trabalhadores, uma ampla quantidade de força de trabalho. Inclusive aí, nós conseguimos visualizar uma importante relação com a diminuição da taxa de desemprego, que apresenta atualmente um índice de 6,9%, que é o menor desde 2014. Na medida em que existem estímulos para setores que empregam muita força de trabalho, setores industriais que empregam muita força de trabalho, muitos trabalhadores, naturalmente haverá uma contribuição nesse sentido para a diminuição da taxa de desemprego, que tem, certamente, apresentado um resultado bastante relevante, levando em consideração que é o menor desde 2014, o menor índice desde aquele ano. Então, nós temos aí importantes elementos que, de certa maneira, acabam dando um leque de possibilidades, que acabam, de certa maneira, abrindo uma expectativa também mais favorável a respeito do crescimento, ou melhor, considerada mais otimista em relação ao crescimento da economia brasileira ao longo do ano de 2024, contando aí com um setor que é bastante fundamental para a trajetória de crescimento sustentável de boa parte das economias da economia global, que é justamente a indústria. Esse ponto é central para se conseguir um crescimento sustentável de longo prazo e não sendo à toa, portanto, que o governo, de certa maneira, tem focado, sobretudo, nesse setor, na indústria de transformação, enquanto eixo fundamental do processo de crescimento. De certa maneira, não ignorando os outros setores, né, tal como a agropecuária, mas, de certa maneira,
atribuindo uma maior importância para esse setor, levando em consideração a sua capacidade de aumento de produtividade, de acumulação de capital e também de empregabilidade de trabalhadores. Então, nós temos aí um conjunto de fatores que, de certa maneira, acaba contribuindo para explicar o crescimento precedente e que também nos ajuda a visualizar com maior clareza qual será a trajetória da economia brasileira a partir de então. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador. Espero ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Bom, gente, voltamos então aqui com o nosso Direito e Justiça. Nós estamos falando aí então do Conselho, né, esse projeto de Conselho de Desenvolvimento Urbano Regional, e estávamos conversando no bloco anterior sobre a diferença, inclusive começamos, né, a falar sobre as diferenças existentes aí entre conselho e regionais, até para que você entenda, né, que não há nenhum conflito de interesse, né, que ninguém vai se sobrepor necessariamente a ninguém. Na verdade, são braços que vão sendo criados, né, doutor João Carlos, para que Isso. as coisas fluam da melhor maneira possível e a gente consiga efetivamente criar, eu acho que até sistemas ou subsistemas dentro, até melhor falando, acho que comissões dentro, né, Isso. deste modelo que o senhor pretende implantar, que vai facilitar, inclusive vai direcionar, melhor falando, né, esses interesses dentro do conselho, coisa que eu acho que na regional não acontece, não é? Eu não sei como é que funciona, até se o senhor puder dar essa explicação para nós aqui. As regionais, elas têm os diversos setores de atendimentos, inclusive, da questão social e outros, assim, também para atender a sociedade, mas, atende até tem um dos sistemas lá que é o 156, né, Uhum, algumas situações chegam pelo 156 e é lógico, daí são classificados ali, eu acredito que eles façam, por ordem de prioridade, tudo isso aí para atender, né. uhum. Mas não existe uma Mas separação hoje, né, digamos, é 156 para tudo, né? basicamente para tudo, assim, por exemplo, vai o registro 156, do 156 é lógico, tem outras situações Uhum, que às vezes o pessoal protocola diretamente também na Câmara Municipal, então existem diversas formas de solicitações, né, além do uhum, 156. Mas no caso do conselho, o conselho, seria, digamos assim, não exatamente um órgão fiscalizador dos trabalhos de uma prefeitura, por exemplo, mas, estaria mais próximo dos problemas de independente da área, né. ah, sim. Tá, Uhum, então estaria se tem problema num posto de saúde lá, por exemplo, a falta de profissionais, ou mau atendimento, ou falta de remédio, então, isso aí, no caso, por exemplo, a comissão que fosse formada ou até mesmo, hoje também tem os núcleos, né, uhum, núcleos e também tem, não me lembro exatamente se são núcleos ou se tem um outro nome, uhum, que é dentro dos bairros lá que tem as regionais de saúde, né. uhum, Então, teria, por exemplo, um representante que estaria dessa região, na parte da saúde, dentro do conselho, uhum, numa subcomissão, para ver se esse setor de saúde estava funcionando bem. uhum, Setor de lazer, por exemplo, nós temos, situações de festas natalinas, uhum, né, então às vezes os bairros querem se organizar para promover o comércio, para promover uhum. até mesmo o lazer para a população e também desenvolver a As economia. regiões, a economia local e tudo, né? Uhum, Isto, então, esse conselho teria, como hoje existem algumas associações comerciais de bairros, né, que estão sendo criadas também algumas, então esse conselho ele poderia estar, independente de qualquer coisa, poderia estar à parte ou até mesmo dentro de uma associação maior que subdividiria, no caso, tendo o conselho mais as comissões uhum, alusivas a cada tema, no caso, por exemplo, segurança pública. uhum, Então, o Conselho de Segurança Pública, os CONSEGs, eles poderiam estar dentro
Dessas comissões. dessas comissões dentro do próprio Conselho de Desenvolvimento Urbano. Uhum, Porque hoje, assim, tem muitos conselhos que às vezes não conseguem funcionar, principalmente, quando se trata de ter pessoas, assim, mais ativas, às vezes tem a diretoria composta, às vezes, lá por 5, 6 pessoas, mas quando promovem reuniões nem sempre tem, uhum. assim, um número de moradores, da população presente, às vezes só chegam em reuniões, às vezes só para reclamar, Uhum, né. uhum. Então, tendo esse conselho, daí com um outro representante dentro, com certeza eu acho que abrangeria melhor, absorveria também melhor, assim, os problemas e, para a busca de soluções mais Isso. Mais rápidas, rápidas, mais mais efetivas, né. efetivas. É, porque isso que eu pensei também, né, ouvindo você falar, eu já me veio na cabeça, né, porque eu pensei assim: "Pô, se tem alguém dentro, de um conselho que faz parte já, por exemplo, lá de um Conseg, fica muito mais fácil, né, da gente conseguir realmente alcançar aquele direito". Ter uma voz forte, alguém que conhece, que pode realmente traduzir aquele problema e transformá-lo, na verdade, numa solução para aquela comunidade, para aquela região. Mas nesse ponto, quando a gente fala da criação, né, das comissões, por exemplo, né, eu sei que vai ser criado ali um conselho, que vão ser votadas aquelas pessoas, aquelas chapas, e essa chapa, quando ela for formada, esse candidato ele já vai ter que apresentar também todos os conselhos, suas composições respectivas, ou isso é feito depois? Como que vai funcionar? Olha, a pretensão é que faça da forma mais democrática possível. Uhum, A participação da população, logicamente dos diversos setores interessados também, né, e as pessoas também que queiram realmente contribuir com a sociedade. uhum, Não seria nada, remunerado também, né, uhum. lógico, teria que É ter, graciosa, né, uma de atividade forma graciosa mesmo, né. isto. Uhum, Então a forma, mas para servir mesmo, então não uhum. seria, a pretensão não seria, ter assim uma obtenção de lucro, né, Uhum. sem É o lucro, bem pelo bem, o né. bem pelo bem. É você fazer, você trabalhar pela sociedade, mas você também recebendo por isso de forma indireta, através de todo esse trabalho que vai ser desenvolvido por cada comissão. Uma vai ser de E lazer, outra cultura, outra esportes, outra, enfim, né, segurança, educação, saúde, né, e isso vai repercutir, logicamente, né, de forma positiva para cada um, né, daqueles que participam dessas comissões, né. sim, e o benefício é geral, né, então Uhum, o benefício seria para todos, todos os, cidadãos, da uma determinada região uhum, e, não seria, digamos assim, a proposta como de um conselho único, seria um uhum, conselho justamente regional para atender determinada uhum, região. E a gente uhum, sabe que a gente tem inúmeros problemas hoje, preocupação da população, segurança, uhum, saúde, lazer, uhum. então Até por precisa questões de ter, criminalidade, sim, redução, né, de criminalidade. Por isso que a gente até comentou que a necessidade de olhar exatamente para a região, ela é muito importante, porque a gente tem demandas diferentes dentro da nossa cidade. Cada região justamente. demanda, por exemplo, uma região precisa de mais investimento lá em lazer, para que essas crianças se sintam inseridas em cultura, para que os índices de criminalidade possam ser reduzidos, né, doutor João? Sim, Uhum, tudo isso também, a possibilidade que facilitaria uhum. a implementação de políticas públicas Uhum, para reduzir, por exemplo, a criminalidade. Eu vejo a questão do incentivo, principalmente na área cultural, na área de esporte e lazer, uhum, a arte e cultura, né, no caso, uhum, né, eu vejo isso, eh, como um mecanismo para a gente poder, reduzir a criminalidade também pelo seguinte, assim, eu penso, analiso que adolescentes na faixa entre 12 e 19 anos, aí principalmente, uhum. muitos deles se envolvem com a criminalidade justamente por não ter o que Falta de fazer, não ter opção, né. falta de opção, mas tem um detalhe,
a gente observa também que nessa faixa etária, entre os 12 e 19, a gente observa que a criatividade é muito grande e essas pessoas, no caso, esses adolescentes, eles têm vontade de estar mostrando para a sociedade o que eles são capazes de fazer. Uhum, Então, eles querem, assim, esse tipo de cuidado também. E a uhum, gente vê isso, muitos, pessoas, principalmente que moram em comunidades mais carentes, uhum, que acabam se destacando, em artes, uhum. justamente quando alguém dá Tiveram atenção, acesso. Uhum. quando consegue se dar o acesso. É, isso aí é imprescindível, né, gente? É. Mas a gente vai continuar falando no próximo bloco ainda, porque tem mais, muito mais aqui para a gente conseguir levar para vocês aí de ideia, né? De muita, muito empenho, inclusive muita dedicação aqui, até porque o Dr. João está desenvolvendo um estudo sobre isso, então a gente vai trazer bastante coisa aqui ainda, gente, mais no próximo bloco. Agora eu vou chamar os comentários do Ney Daniel. Tá joia? Vamos lá? Olá, você que nos acompanha aqui no programa Direito e Justiça. Agradecemos imensamente a audiência ao programa e também as mensagens e as manifestações que são encaminhadas com muito carinho ali nas redes sociais do programa. Agradecimento também ao entrevistado da semana e também à nossa ilustre apresentadora Débora de Castro da Rocha. Agradeço mais uma vez por estar aqui com todos vocês e por fazer parte desse belíssimo projeto e deste programa que é levar para você as informações e as notícias do que ocorre no Brasil e também na vida das pessoas. E hoje iremos ressaltar um assunto de suma importância sobre o mercado imobiliário, especialmente para você que deseja adquirir, ou seja, comprar um imóvel ou até mesmo investir, pois estudos técnicos econômicos realizados por especialistas independentes demonstram claramente que vai aumentar a carga tributária de moradia, seja apartamento, aluguel ou até mesmo em lotes. Pois há um projeto de lei, a emenda à Constituição Federal, cujo projeto prevê desconto de em média de 40% na alíquota de imposto sobre bens e serviços dos estados e municípios e aproximadamente 60% do governo federal para operações de aluguéis. O custo do imóvel no quesito popular, com um preço em média de aproximadamente 200 mil, prevê uma queda de até 3,5%. Diferente de um imóvel de alto padrão, que deverá acrescer 3,5%. Deste modo, a reforma tributária ocasionará menos tributos aos imóveis populares e que deverão aquecer neste período o mercado imobiliário. A reforma deverá aumentar muito a eficiência no setor da construção e também da incorporação, pois ao permitir recursos de crédito sobre os insumos, pois o objetivo é prever a adoção de métodos construtivos muito mais eficientes. Espera-se evoluir com as tratativas junto ao Congresso Nacional e ao governo para esclarecer os impactos e decisões políticas sobre o setor imobiliário, na moradia e também na geração de emprego, impactando assim o aquecimento do mercado imobiliário. Bom, gente, espero que você tenha gostado dessa informação e quer saber mais sobre o mercado imobiliário ou então formas de aquisições. Então entre em contato conosco, encaminhe uma mensagem para nós e continue acompanhando o programa Direito e Justiça. Domínio Legal, Soluções Imobiliárias. Bom, falando então dessas questões tão importantes aqui para nós e especialmente dentro dessa ótica que nós temos de trazer igualdade, equilibrar esses interesses, poder levar essa população de cada local dessa cidade, né, o melhor, e dentro daquele olhar ou dentro daquela visão que nós precisamos, né, de enxergar a necessidade dessa população, doutor João, eu lhe questiono, como que funcionaria, por exemplo, se houvesse eh, um tipo de embate aí, por exemplo, um bairro quer criar um conselho, mas
ele não quer, criar um conselho com outro bairro, por exemplo, né, como que funcionaria isso? Teria alguém para tentar mediar esse conflito? Ou eu poderia criar um conselho distinto com outro bairro, eles têm que estar próximos? Como que isso vai funcionar? Esse funcionamento, eu já como eu havia comentado anteriormente, primeiro, participação, espontânea, né. Uhum, A criação também depende da comunidade se reunir. Eu penso que se reúne num conselho como este, mais de um bairro, principalmente se forem bairros uhum, próximos, uhum, o benefício será para todos. uhum. Eu acho que a partir do momento que se pensar numa divisão, eu acho que principalmente aqueles que não querem se unir acabam saindo É, perdendo, né, é verdade, né, por em isso que é todos os sesional. aspectos, Aham. Mas aí teria que né. ter alguma afinidade ou não precisa necessariamente? Por exemplo, lá vamos pegar o exemplo lá do Juvevê, do AU, ali da Centro Cívico, por exemplo, né, são bairros que Mais são próximo. próximos, né. Então poderia eu, por exemplo, ter ali a criação de um conselho que envolvesse esses 3 bairros e eles simplesmente têm ideias, que são comuns a todos eles, que, né, querem criar uma identidade ainda maior, então eles podem criar esse conselho e, de repente, nada impediria também que tivessem outros conselhos ali próximos, com ideias parecidas, mas que não necessariamente implicariam nesse conselho que foi criado por esses 3 bairros. É Justamente, isso, né? justamente, assim Uhum, como a sugestão também de outros bairros, não, nós temos bairros, assim, maiores também, né, por exemplo, nós temos o Boqueirão, uhum. que é um bairro enorme também, né, É. então poderia ser criado um conselho também lá no Boqueirão Só do ou Boqueirão, por exemplo, só né? do Boqueirão, se Aham, bem que ali próximo tem também Xaxim, aham. então se isso aí depende. Uberaba também, logo na sequência ali também, né, faz Isso divisa. depende muito Uhum, da vontade da população, que de uhum, qualquer forma eu vejo como super vantajoso, até porque um conselho, se tem mais bairros reunidos também, ele se torna forte e as reivindicações, são mais fáceis de serem atendidas também, né. uhum, entendi. E daí digamos, esse gestor deste conselho, né, que seria aí eleito, provavelmente ele que daí seria incumbido de levar o pleito dessas comissões diretamente para o poder público municipal. Isto, Seria isso, né, isto. através de reuniões, enfim, do que fosse aí, deliberado, né, dentro dessas assembleias, provavelmente, né, que serão feitos, para que ele possa então aí levar esses pedidos, digamos, reivindicações, né. Isto, Uhum, e as necessidades seriam sim mais, abrangentes, digamos assim. Digamos que um determinado bairro está com problema de saúde, uhum. né, então Faltam postos, por exemplo, né. isso, falta um posto de saúde. Então, o conselho estudaria toda essa possibilidade, encaminharia, no caso lá para a câmara também, né, tem que passar pela câmara, pela prefeitura, para ver todas as possibilidades, né. Uhum. Mas seria alguém, um Mas seria agente, né, muito mais próximo ali sim, do município, do poder municipal, para poder realmente alcançar aquilo que se pretende, porque se olhar, né, friamente hoje, né, doutor João, acho que até é por isso a sua ideia de criação de conselho, porque a gente consegue aproximar realmente o cidadão sim, através deste membro, né, que vai ser eleito, do poder público, porque senão parece que o poder público está totalmente distante e aquele direito que eu preciso se torna tão difícil de alcançar, porque não tem ninguém, apesar de nós termos, claro, nós temos os vereadores, mas o vereador não necessariamente ele consegue muitas vezes levar tudo aquilo que é necessário, né? Porque o justamente. vereador normalmente ele é daquela região específica, mas são muitos pleitos, né? Ele fica sobrecarregado. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente vai ter mais digamos, um elemento, mais uma figura importante dentro desse cenário, que é um cenário político, claro, mas que vai poder também trazer essa realidade, aproximar o cidadão efetivamente daquele gestor público, né? E Sim, ao mesmo tempo, claro, trazendo ali aquilo que é importante, né? justamente. Mas assim,
Hoje em Curitiba nós temos 75 bairros. Uhum. Nós temos 38 vereadores. Ah, a gente tem o costume de falar assim: "Olha, vereador de tal bairro", né, É, sempre. Uhum. mas o vereador Cultural, né, é isso. cultural, Aham. mas o vereador ele é de toda a cidade, né. Uhum. Toda a cidade, independente dele morar no centro, independente dele morar em qualquer outro bairro, Uhum. então a função dele, ele tem que trabalhar por toda a cidade. Uhum. É lógico que quando o vereador mora no bairro e ele conhece bem um bairro onde ele mora, Uhum. fica mais fácil de chegar até ele também, né, para reivindicar. Uhum. Mas agora no caso do conselho não haveria, digamos assim, o conselho até seria um apoio também para o Desse próprio vereador, vereador, para os vereadores, né, de forma geral, até de forma considerando as geral, atribuições, né, que não considerando é as por bairro, atribuições, né, necessariamente. Mas é que na justamente. prática, né, doutor, acaba acontecendo isso, né, porque eu acho que, o vereador ele é tão, né, ele tem um carinho tão grande por aquela região, pelo Sim, local que, né, inequivocamente ele vai acabar levando os pleitos daquela região com muito mais afinco, talvez não porque ele está desprestigiando o restante da sim, cidade, mas é pelo necessário, carinho, pela necessidade e pelo sim, olhar dele que está muito mais próximo desta comunidade, né. justamente. Uhum. Desde que ele não esqueça Do também do restante. restante, né. É, gente, ó, Então é fica a importante dica ter aí, um né. olhar, assim, mais Aham. holístico, né, no toda Isso. a cidade, até porque, ah, penso também que para a gente assumir a missão, Uhum, não digo nem função, uhum, eu digo a missão de vereador, ou seja, para ajudar a cuidar da cidade, a gente tem que ter uma visão holística do limite da área onde a gente mora, no caso da cidade onde a gente mora. uhum. Procurar entender quais são os problemas da cidade. E uma capital, por exemplo, ela tem, inúmeros problemas, Sim. então que abrange toda a cidade, é o caso da segurança pública, saneamento básico, que também Uhum, pode dar problemas, né, como, hoje nós temos 6 bacias hidrográficas aqui em Curitiba. uhum, Alguém ainda pode falar assim: "Puxa, aconteceu aquilo lá em Porto Alegre, aquela situação lá em Porto Alegre, uhum. será que não poderia acontecer Aqui aqui em também. Curitiba?" Uhum, Pode, independente do trabalho de drenagem de rios que já foi feito em outras épocas aí, mas ainda existe também uhum, essa possibilidade em algumas regiões aqui de Curitiba, uhum. né. Exatamente. Então, quando se fala no trabalho da vereança, né, no Uhum, caso da missão da vereança, tem sim que estar preparado, ter uma boa noção de gestão pública. uhum. Que é o básico, né, É, para conseguir eu acho que não realmente. basta a gente só porque eu sou famoso, então eu quero ser vereador, Uhum, sem crítica às claro. algumas pessoas que Uhum, se predispõem a isso, mas independente disso, acho que a gente tem que ter uma boa noção, até para saber o que fazer quando chegar, na Câmara Municipal ou mesmo, na Assembleia Legislativa, quem sabe uma hora que se a pessoa pensa nisso. é, Então tem que dependendo, ter uma né. boa Uhum. noção, né, disso, Isso, é. Tá vendo, né, gente? Aí né. a gente tem projetos aí que são realmente muito importantes para a cidade, que farão a diferença, e vale a pena sempre a gente entender, né, cada vez mais sobre essas questões, sobre essas propostas, até para que a gente consiga, né, também saber o que realmente pode ser feito para melhorar tudo isso que a gente já tem aqui, né? Mas, gente, nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Agora eu vou chamar aí o nosso patrocinador e na sequência a gente volta aqui com o Dr. João. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias.
Voltamos então aqui com o nosso Direito e Justiça, conversando então sobre essa proposta aqui, que é o projeto de Conselho de Desenvolvimento Urbano Regional. Doutor João, quando a gente fala da criação do conselho, a gente até comentou, né, que ele vai ser formado por vários cidadãos, aqueles que realmente têm vontade de trabalhar pela cidade, até porque é um trabalho que vai realmente ser, né, gracioso, como a gente fala, não tem remuneração, né? A gente recebe a contrapartida que é para o nosso próprio benefício, né? Ter aquelas benesses realmente ali que são saúde, educação, saneamento básico, enfim, tudo que está compreendido aí no bem-estar, né, da comunidade local. Mas quando a gente fala nessa formação do conselho, qualquer pessoa pode fazer parte do conselho ou existem restrições? Como que isso acontece? O ideal é que, pessoas, logicamente, sem, discriminar, mas pessoas que tenham pelo menos algum conhecimento, que saiba, tenha algum discernimento daquilo que realmente precisa ser feito, não precisa ter o grau superior nem nada, desde que Uhum. tenha um bom conhecimento que possa estar participando, assim, voluntariamente, mas, principalmente, sim, que não tenha um interesse, digamos assim, um interesse É, político, aquele palanque, o né, famoso. palanque. Uhum. É, porque eu acho que a partir do momento que um conselho como esse, e entre outros, se torna um palanque político, ele acaba Perdendo sua função. perdendo a essência, perdendo a função, Uhum. então não seria isso. Seria algo assim mais, permanente mesmo, né, independente, é lógico, teria uma diretoria, Uhum. e essa diretoria é composta, por pessoas, ligadas aos diversos setores, né, também Uhum. da sociedade, né, desde moradores até empresários também Uhum. ligados aos demais setores aí, né, da comunidade. Uhum. Então a pretensão seria isso, porque se começar, digamos assim, a misturar as coisas, com certeza não vai dar certo, Ah, sim, acho que o né. propósito inicial e que deve se confirmar na prática é fazer o bem e levar o direito à população. A partir do momento que a gente começa a confundir, como diriam lá, né, os nossos professores de faculdade, alhos com bugalhos, né, Sim, doutor? A gente já começa a ter problema. Eu acho que em tudo funciona assim, né? Então a gente tem que realmente pensar que é um conselho, né, que poderá ser criado, a sim, partir então desta vontade da população de fazer aí o bem, trazer benefícios para aquela comunidade e ser um interlocutor das necessidades sociais, né, isto, junto ao poder público. Então é essa voz que vai emanar daquela população para conseguir fazer então a diferença e propiciar então o crescimento local, né, daquela região, daquele desenvolvimento que a gente tanto precisa, né, isto. trazer, não é? E esse conselho, logicamente, ele seria regulamentado também com o Teria regimento um interno, regimento, um então tudo estatuto, isso aí. enfim, o que for aí no caso, né. Isto, Aham, com a criação aí de uma, eu não sei como é que funcionaria, daí vai ser criado então, e digamos assim, teria um prazo de validade ou não, ou essa diretoria, essas pessoas responsáveis, elas teriam uma gestão, um tempo de gestão, como é que vai funcionar isso? essa gestão, a previsão, assim, inicial seria de 2 anos. Uhum. 2 anos, podendo ainda ser reeleito uma única vez por mais 2. Uhum. Então essa Tem uma possibilidade. possibilidade de recondução ao E cargo. Uhum, isto. Então a proposta, né. uhum. Então eu acho que mais do que isso é inviável. Inviável, né, até É, porque teria que dar também a possibilidade de outras pessoas, até a renovação é sempre muito sim, bem-vinda, né, na verdade, né, justamente. outras pessoas, novos olhares, né, Outras outras ideias, né, ideias, então né, e a dinâmica também, né. muda. Então Uhum. É não porque a democracia também, né, sim, a gente não pode esquecer aqui, né, democracia para não haver perpetuação de poder também ali, e a gente justamente. também se desvirtuar no meio do caminho do que realmente é o ideal e o que se espera desses conselhos, né. Mas doutor João, Justamente. nesse ponto também, a gente sabe que, por exemplo, eu vou criar um conselho que envolva, por exemplo, 3, 4, 5 bairros, digamos, né.
Mas existe uma limitação se eu quiser criar, sei lá, o doutor falou que são 75 bairros atualmente em Curitiba. Isto. Haveria algum tipo de limitação de número de conselhos ou não? Se cada bairro que quiser criar um conselho especificamente, ele pode? Qual que é a sua ideia em relação a isso? Cada bairro, se quiser, Uhum, pode sim, uhum. pode. Isso aí acho que Talvez seria nada contraproducente, né, talvez, né? contraproducente, mas eu penso que, assim, por exemplo, como já foram citados lá, bairros como ali Alto da Glória, Alto da 15, Cristo Rei, Juvevê, Ugolang e Uhum. Cabral, Aú, que são bairros São próximos, próximos? Uhum, então ali as necessidades ali basicamente são as mesmas, até porque são bairros assim que constituída a maioria ali de edifícios também, então acho que seria mais, assim, tem mais edifícios nesses bairros ali, tem uhum, pouca área, assim, aliás, tem bastante área para ser desenvolvida ainda, né? uhum, uhum, E então eu acho que essa integração, uma forma também, o conselho é uma forma das pessoas se conhecerem mais. uhum. Porque quando a gente mora em apartamento, É, né, verdade. então é Uhum, difícil às vezes a gente saber quem é que está morando, não que a gente tenha interesse na vida alheia, uhum, mas saber quais são as necessidades. Então tem moradores que às vezes moram no mesmo prédio uhum. e às vezes não tá, quase não para, às vezes durante o dia Trabalha ou fora, por volta outros tarde, motivos, ou né, vão então. viajar, Uhum, e às vezes não sabe quais são as necessidades, e o conselho ele conseguiria uhum, fazer com que as pessoas interagissem um pouco mais e saber quais são as realidades de cada bairro. uhum, Assim, um exemplo, quando se fala em conselho também, uhum, eu penso na questão de urbanização uhum. e na questão de É, revitalização. isso é importante, até conversávamos sobre É, isso, né, inclusive em outra oportunidade. Os bairros centrais, especialmente, que a gente sabe que precisam muito disso, né. sim, Uhum, no caso, por exemplo, da revitalização, hoje eu vejo, ah, principalmente aqui o centro de Curitiba, que carece de um comércio mais ativo, uhum. que hoje a gente vê muitas portas fechadas, Um centro o envelhecido, né. centro envelhecido, a criminalidade também ali já meio quase meio solta, né? Uhum, E o conselho, nesse caso aí, ele contribuiria uhum, para ver, por exemplo, quais são as principais falhas. Uma sugestão hoje, assim, um pensamento que alguns candidatos a prefeito estão propondo a meia passagem aos domingos ou a liberação da passagem no domingo. uhum. Eu já penso que, assim, em outras situações poderia uma liberação de ônibus, por exemplo, da passagem de ônibus no sábado, Uhum. quando o comércio ainda está ativo ali Isso, no centro, até né? para estimular, né. Para estimular, e Uhum, também mais áreas de lazer no centro, uhum. para atrair as pessoas também, né. Sim, exatamente. Porque a finais de semana, principalmente, a população curitibana costuma ir para os Para os shoppings. Aham. shoppings e parques, né. Uhum, E Curitiba, por ser uma cidade turística, uhum, ela também tem que ter atrativos no centro, uhum, exatamente, até né, porque então o se não centro ele também tem o seu mérito, né, tudo sim, começou ali, então acho que a gente tem que justamente, prestigiar, né, valorizar aquilo que a gente tem, e a questão de cultura também, aí a gente vai entrar justamente, em patrimônio, né, e tudo isso que a gente tem que preservar também, né, doutor João? justamente. Né, acervo histórico, né, tudo isso que a gente tem ali tão bem ali, próximo inclusive da Riachuelo, nós temos o Paço Municipal que ficou lindo, Sim, inclusive, né, revitalizado, e eu acho que isso deve se espraiar aí para outros monumentos, outros prédios históricos que nós temos tão bonitos, né, e que ao mesmo tempo estão um tanto quanto abandonados aí, né. pois é, e Uhum, hoje até falando em prédios históricos, tem ali hoje que foi restaurado, mas esse aí faz parte da igreja evangélica de confissão luterana na Trajano Reis, uhum, que foi restaurada a pintura, inclusive lá ficou muito bonita, né. uhum, Então isso precisa também ser feito em toda Curitiba. E a uhum, questão da segurança, assim, eu vejo que a urbanização ela cabe muito bem também uhum, dentro do centro da cidade, né.
tem áreas ali que podem até ser, revitalizadas, reconstruídas num processo, assim, até mais moderno, ou até mesmo uma outra ideia, como ali eu vejo ali a estação rodoviária Aham, central ali, o isso. terminal do Uhum, Guadalupe. aham. Então eu acho que, assim, para uma Curitiba mais moderna, aquilo ali já está Bastante prati ultrapassado, né? bastante ultrapassado. Uhum. Ah, sim, eu lembro que eu era pequena, Então, parece que ele não mudou nada, né, eu passo ali, não parece que eu mudou. volto no tempo, né. E ali mesmo eu vejo uma Uhum, grande possibilidade de modernização uhum, e urbanização daquela área, né, uhum, e eu acho que daria, assim, uma alavancada, uhum. na Curitiba, Economia na também. economia também, né, Uhum, então eu tenho certeza que ajudaria principalmente o comércio local ali, sim, e né. vejam que até essa questão não é uma crítica, tá, pessoal, porque o fato dele estar igual, né, que a gente só quer a revitalização, não é que quer que destrua, que mude, não, a gente quer revitalizar para que ele fique mais bonito, que fique Mas conservado, preservado, né, até para que a gente possa ter as memórias da nossa Curitiba devidamente preservadas e valorizadas, né, como se deve, né. As boas cidades e os países, inclusive, né, de primeiro mundo, eles preservam a sua história, por isso que eles são o que eles são, né. Então acho que a preservação da história, ela vem disso, de você preservar os seus monumentos, suas construções, e não simplesmente destruir tudo e, porque está difícil, porque vai apagar isso, aquilo. Mas gente, é história, é a nossa história, então isso a é muito história, a importante. arte, a cultura, tudo Uhum, isso tem que ser preservado, né, exatamente, e, exatamente. carece logicamente de um processo, de um projeto urbanístico Uhum, muito bem estudado, muito bem elaborado, né, e uhum, arquitetônico também, né, uhum. para poder fazer isso, mas, o interesse político ou dos futuros gestores aí também dos legisladores, né, Uhum, que pode contribuir muito para isso. isso mesmo. Bom, gente, eu vou agora chamar a coluna de Direito Imobiliário e depois a gente volta para o nosso último bloco aqui, então, com o doutor João, ainda para dar aquele toque, né, que a gente precisa final aí para conseguir, então, levar para você essa boa nova aí que ele está anunciando. Vamos lá? Olá, meu querido amigo. Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje para falar de um importante precedente do STJ que trata da arrematação a preço vil, que é justamente decorrente daquele contrato de alienação fiduciária que foi inadimplido pelo devedor. Vejam que essas situações são bastante corriqueiras e justamente foi o que levou o STJ a se debruçar sobre a temática para verificar se o entendimento que diz respeito a não aplicar um preço vil na arrematação também caberia aqui nos contratos de alienação fiduciária. E foi justamente o que prevaleceu, ou seja, o STJ entendeu ali que não caberia esta arrematação a preço vil, porque ele não pode admitir que haja um desprestígio e um desequilíbrio nessa relação jurídica. Pois ainda que haja o direito do credor de receber, e isso é inequívoco, né, gente? A partir do momento que o credor ele não vê a satisfação da obrigação que está estabelecida naquele contrato de alienação fiduciária, que é regido, inclusive, pela Lei 9.514, ele tem o direito, sim, mas fato é que ele não pode desrespeitar ali todos os passos que têm os requisitos que estão constando na lei. Então vejam que quando há um inadimplemento, cada banco, né, gente, eu não vou entrar aqui nas minúcias, nos detalhes, porque cada banco se comporta de um jeito, cada instituição financeira tem um modus operandi. Então, quando há um inadimplemento, a instituição financeira ela deve notificar o devedor para que ele purgue a mora dentro de um prazo de 15 dias, né? Isso é disso. Se não acontecer, o leilão depois vai ser nulo, tá? Então, ela vai ter que notificar. Notificado, então, esse devedor, ele deverá purgar a mora dentro desse prazo, inclusive não só as parcelas devidas, mas também todas as despesas de juros e correções. Deverá ir até o cartório e fazer pagamento. Se isso não acontecer, vai dar o direito, então, à instituição financeira de retomar esse imóvel, ou seja, haverá a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, o que permitirá a ela levar esse imóvel a leilão.
Vejam que, uma vez que ela possa, então, levar o imóvel a leilão, ela deverá obedecer à arrematação, que deverá ocorrer, então, dentro dos padrões que são exigidos, ou seja, eu não posso ter uma arrematação a preço vil, porque a gente sabe que, ainda que haja o direito dela de receber, ela não poderá submeter, então, esse devedor, por exemplo, a ter aí o imóvel vendido por um valor que seja incompatível com o seu valor mínimo, né? Valor mínimo estabelecido na própria lei. Então vejam que a gente está falando aqui de uma situação bastante importante, porque quando o devedor tem esse problema, via de regra, esse imóvel vai ser leiloado, vai ser arrematado para que haja o pagamento da dívida. Agora, se a instituição financeira pode simplesmente arrematar esse imóvel por qualquer valor ou a preço vil, ela vai desprestigiar e vai trazer um grande problema para esse devedor, porque talvez ele nem vá conseguir honrar o pagamento dele, ele vai ficar devendo ainda para a instituição financeira. Então, o direito da instituição financeira existe, mas claro que deve haver, então, um equilíbrio desses direitos aí, né? Então, ainda que haja esse direito de recuperação do capital, né, com essa possibilidade de arrematação desse bem, fato é que também esse bem deverá ser arrematado por um valor justo. Então, esse foi o entendimento do STJ, bastante recente. Vejam que isso é importante para todos nós, porque se acontecer no seu caso, você sabe que tem uma situação agora muito nova, uma discussão aí que é agora proferida por um tribunal, que é um tribunal superior, que vai te amparar numa hipótese aí de você eventualmente precisar ingressar com uma ação para anular um leilão que ocorreu sem observância a esse precedente importantíssimo do STJ. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para tratar com vocês aqui, me despeço na certeza de que pude aproximá-lo cada vez mais do seu direito na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima! Bom, meu querido público, estamos aqui com o nosso último bloco, então, agora, para finalizar esse bate-papo tão gostoso sempre, né? Tão incrível aí com o Dr. João, que sempre vem aqui nos esclarecer sobre esses projetos, sobre a sua ideia, sobre a sua vontade de colaborar com a cidade, né? De tornar Curitiba ainda melhor, ainda mais bonita, né, ainda mais agradável, e realmente a gente conseguir efetivar um pouco mais de direitos aqui nessa cidade tão maravilhosa, né, Dr. João? Com Mas e certeza. nisso então, doutor João, eu queria que você fizesse então um apanhado geral aí, né, do nosso conselho, que se Deus quiser vai ser criado aí para poder trazer tantos benefícios para a nossa população curitibana, e pudesse realmente deixar aí essa ideia, né, esse contexto todo para o nosso público. Eu faço questão, de apresentar, por mais que de repente eu não possa até fazer parte posteriormente, isso vai depender muito. Hoje eu estou como candidato a vereador, tenho isso como proposta, essa criação do Conselho de Desenvolvimento Urbano. Tenho certeza que fará muito bem para Curitiba, para a população carente, para toda a população de forma geral em Curitiba, e vai atender de uma forma mais eficiente também e eficaz os problemas mais pontualmente, com interesse, e o gasto de recursos públicos de uma forma mais ordenada também, né? Uhum. Que eu acredito que muita coisa se pode realizar com os gastos coerentes, com orçamento adequado, e como nós temos uma capital que tem uma boa arrecadação também, então tudo isso aí pode contribuir. E lógico, a partir do momento que tivermos também um orçamento bem elaborado, com as políticas públicas contempladas nesse sentido, certamente nós vamos alcançar excelentes resultados Maravilha, para a né, doutor capital. João? Com certeza, né? Esse esforço conjunto é o que realmente faz com que as coisas aconteçam, né? Todo mundo pensando a cidade de uma maneira eficiente, de uma maneira que realmente seja produtiva, que a gente consiga promover, né, a transformação daquilo que não está tão bom e também manter
aquilo que está bom, tornando ainda melhor, né. E eu acho que nesse ponto até eu imagino que o doutor possa ficar à disposição das Sim, pessoas, né, para tirar dúvida, para esclarecer como que vai funcionar, e nesse sentido eu acho que vale a pena deixar o seu contato aí para quem quiser. eu estou à disposição para quem quiser saber a minha opinião, as minhas sugestões a respeito de uma Curitiba mais igualitária, uma Curitiba mais desenvolvida, uma Curitiba que atende a todas as necessidades da população. E o meu contato eu deixo, tem o meu Instagram, é joãocarlos.curitiba. Tenho também o número do contato, que o telefone é 9175 5777. Este é o meu contato de WhatsApp Business. Aliás, tem que acrescentar um 9 na frente lá também. Ah, então maravilha, gente. Não dá para ficar com dúvida, né. Então, e o doutor João, ele está aí para esclarecer, para também, né, ouvir a sua vontade, aquilo que você imagina que possa até aperfeiçoar o seu projeto, né. Ele não está pronto e definitivamente acabado, né, doutor João? Ele não, Inclusive, né, você sempre fala, é sempre super democrático, né: "Não, vamos colaborar, queremos colaboração, queremos aperfeiçoar, né, esse projeto". Então, isso é muito importante, é realmente dar as mãos nesse momento para transformar, como se diz, né, fazer o melhor, se Deus quiser, né. não é uma fórmula pronta, Não, né. né? Aham. Então, é lógico que é um projeto que ainda pode ser construído a várias mãos, né? Uhum. Isso Com mesmo. várias mãos. Então é isso que a gente pretende, até porque eu acho que todo trabalho desenvolvido de forma coletiva, o Uhum. resultado também ele É é sempre por melhor, né. sempre melhor. Com certeza, várias pessoas juntas pensam bem melhor do que uma só, não é Sim, verdade? Isso aí. Bom, doutor João, eu agradeço mais uma vez pela sua presença aqui, né, sempre que convidado vem, né, com tanta disposição, com tanto carinho nos ensinar, né, trazer eu boas notícias, boas informações, né. Agradeço muito. eu venho para aprender também. Ah, imagina, que é isso, Eu né. estou para aprender e Doutor cada dia a João, gente aprende um pouquinho mais, imagina, doutor né. João é sempre essa pessoa incrível aí, né, que nos traz sempre aí essa, né, esse carinho, né, e vem aqui tão bem disposto sempre a colaborar conosco, com o nosso público, e eu sempre deixo as portas abertas, meu Muito amigo, obrigado, doutora sabe que Débora. aqui o nosso programa é seu também, né, Muito sempre obrigado. que quiser, Até venha e traga boas notícias pra gente aqui, se Deus quiser. tá E joia? eu agradeço também a doutora Débora e peço também aos telespectadores que assistam o programa, que sempre tem novidades boas. A doutora Débora traz assuntos bastante relevantes a Hum, serem discutidos aqui. Então, usufruam, aproveitem bastante que vale a pena, que tá? bom. E deixo o meu forte abraço a todos e continuo à disposição naqueles contatos que eu passei. Muito obrigado. Isso aí. Bom, e eu mais uma vez, meu caro público, me despeço, sempre com um grande carinho, um grande amor realmente pelo que faço, e sabendo que de alguma maneira a gente pode impactar você aí. Seja inspirando, seja levando uma informação de qualidade, seja fazendo você refletir. Isso é o que mais importa pra gente, é fazer a diferença nesse mundo, que já está tão cheio de tanta coisa igual, não é mesmo? Então vamos lá, gente, vamos fazer a diferença, vamos brilhar, porque a gente precisa. Até a próxima.